conversa com o Roberto Biava, ele que é professor de Direito Tributário da Universidade Presbiteriana Mackenzie. A gente falou, também noticiou ontem, né, que o governo federal enviou o projeto para elevar o teto do faturamento do MEI para os microempreendedores individuais. Portanto, né, mais uma medida do governo. O presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que recebeu, já sinalizou ter recebido do governo Lula na segunda-feira esse projeto de lei que amplia o limite de faturamento anual do MEI, do microempreendedor individual, uma proposta que prevê elevar o teto para R$110 mil já no próximo ano, então 2027, e para R$140 mil em 2028. Então é sobre esse assunto que a gente conversa agora, né, Rafael e eu. Professor, muito bom dia, bem-vindo. Muito bom dia, para mim é uma satisfação estar aqui com vocês, da Rede TV. Realmente, né, a gente atua aí como docente, como consultor nessa área tributária, né, pelo Mackenzie, e essa mudança, né, afeta, né, se for aprovado esse projeto, os microempreendedores, né, que são os chamados MEI, né, que têm um tratamento tributário muito mais simplificado, na verdade, até do que o Simples Nacional, né? E eu acho que um ponto que é importante a gente frisar, né, é que o MEI, ele não, embora ele tenha um CNPJ, ele não é propriamente uma empresa, né? Na verdade, ele é uma pessoa física, na verdade, empresária, né, que várias atividades, muitas vezes mais simples ali, né, feita por profissionais liberais, podem ser enquadradas nessa categoria, né? Inclusive, eu acho que é importante até a gente dizer que a Universidade Presbiteriana Mackenzie tem uma parceria com a Receita Federal, então a gente muitas vezes, né, ajuda, né, a comunidade, nossos alunos, com o amparo ali dos professores, a gente recebe, né, tanto pessoas físicas para fazer a declaração de imposto de renda, mas também a gente recebe o pessoal do MEI para fazer a inscrição, a alteração do cadastro do MEI, né? Então, por exemplo, só para dar um exemplo, a gente tem já foi lá, por exemplo, doceira, né? Uma mulher que trabalha fazendo bolo, fazendo doces, e o negócio dela está crescendo, né? Então, ela fez a inscrição no MEI, passou a poder emitir nota fiscal, né? E uma coisa interessante é que essa inscrição no MEI ela é totalmente gratuita, né? Mas hoje a gente tem um limite de R$81 mil no ano, né? Então, realmente, para o microempreendedor, este aumento da faixa de faturamento ele vai permitir que ele possa, né, emitir mais notas fiscais ao longo do ano, né, para permanecer dentro do meio. Porque caso ele ultrapasse, né, esse limite de emissão de nota, daí ele é obrigado a migrar para o regime, na verdade, do Simples Nacional, né? E normalmente esse MEI, né, ele pode ter no máximo um empregado. Então, pelo que a gente analisou, o projeto está ainda abrindo a possibilidade do MEI agora poder ter 2 funcionários, ok? Então, acho que esses pontos são importantes se isso for realmente ampliado. E esse limite, na verdade, ele está, né, já defasado já há vários anos, né? Então, já tinha sido feito um cálculo aí no mercado que teria que se chegar a mais ou menos os 140 mil, né, para compensar até a inflação que já houve aí ao longo do tempo, ok? Tá certo, professor. Queria pedir para o senhor explicar também, então, para a nossa audiência que ou não é MEI, né, não está enquadrada como microempreendedor individual, ou não se enquadrou em momento algum, não tem ali a noção dessa diferença. O senhor mesmo mencionou, né, que quando a pessoa é MEI e ultrapassa esse teto, ela precisa migrar aí para o Simples Nacional, para o regime do Simples Nacional. Eu queria então que o senhor explicasse as diferenças de alíquotas, né? Porque no caso do MEI, a pessoa paga ali uma taxa mensal, já tem algumas tributações inclusas nessa taxa, até pedir para o senhor verificar se é isso mesmo, e depois, quando ela migra para o regime do Simples Nacional, normalmente tem aquela alíquota que é uma taxa de acordo com a atividade exercida, né? E que vai ser sobre todas as notas emitidas, sobre todo o faturamento. E aí dá uma grande diferença com relação a MEI, né? A pessoa pode acabar tendo um prejuízo no faturamento, e é por isso
que está sendo visto como positivo, pelo menos para quem é MEI, esse aumento do faturamento. Mas então, pedir para o senhor destrinchar do ponto de vista da tributação mesmo, para ficar mais claro para quem nos acompanha. Certo, Marcela. Não, esse ponto é muito importante, porque, na verdade, o que acontece? O MEI, ele tem, na verdade, uma tributação fixa, né? Ou seja, se paga hoje pelo MEI, depende, na verdade, da atividade, se ela é serviço, se ela envolve comercialização, mas menos que R$90, tá? Entre R$80 e R$90, a depender do enquadramento do CNAE, né? Da atividade econômica. Então, ele tem, na verdade, o MEI, uma tributação fixa, né, desde que ele fique dentro do limite de faturamento, que é 81 mil, né, e se for aprovado o projeto, pode chegar até 140 mil. Tá? Já o Simples Nacional, ele trabalha, né, com uma base de cálculo tributária que é sobre o faturamento da empresa e existem alíquotas a depender da faixa de faturamento que você está, tá? Mas, na verdade, tem uma mudança substancial. Se a empresa realmente for para o Simples, né, esse valor, né, que passa a ser arrecadado para o governo, ele é maior. Né? Então, o impacto tributário é grande se esse pequeno empreendedor, não vou dizer empresa, né, porque, na verdade, é um empresário, pessoa física, um empresário individual, mas se ele passa para o Simples, ele vai daí pagar sobre um percentual do faturamento, sendo que hoje ele tem uma tributação fixa, né? Ele tem até algumas vantagens previdenciárias, né? Então, é o que eu costumo falar, né? Por exemplo, o cara é pipoqueiro na frente da faculdade. Se ele se inscreve como MEI, ele tem diversas vantagens, né? Se ele sofre um acidente, então ele tem uma proteção também previdenciária, né? E a formalização, né? Só que hoje o MEI, muitos deles, né, não necessariamente emitem todas as notas. Na verdade, a legislação obriga ele a emitir nota fiscal se ele vender para pessoa jurídica. E quando ele vende para pessoa física, é facultativo, né? Mas a gente tem visto um aumento de pessoas que estão realmente formalizando. Então, no caso dessa doceira, ela tem empresas que querem comprar doces, coisas assim para festa e querem a nota fiscal. Então, ela se formalizou justamente para emitir as notas. Tá? Mas, com algumas mudanças, inclusive da reforma tributária, está havendo, né, também uma mudança nessa questão de que o MEI, para 2027, ele vai ter que emitir a nota fiscal em todas as situações, mesmo que ele venda para pessoa física também. Professor, muito bom dia. Queria agradecer e reforçar o prazer em tê-lo aqui e contar com sua análise de um tema bastante importante para a sociedade. E a partir dessa importância que eu faço aqui a minha primeira pergunta, professor, porque eu já venho algum tempo acompanhando o cenário político e o tema, as discussões em torno do MEI, do Simples, enfim, de regimes tributários diferenciados há um bom tempo. E que quando a gente olha do ponto de vista histórico, basicamente é quase sempre o mesmo enredo. Esses programas começaram de uma maneira muito mais focalizadas e cada vez mais há uma ampliação do acesso aos programas. Queria então que você pudesse fazer um balanço dessa nova etapa das mudanças agora previstas pelo projeto do governo, um pouco à luz do como é que esse debate evoluiu, seja do ponto de vista tributário, do ponto de vista do que isso representa de custo fiscal, um balanço para a gente ter uma ideia em perspectiva de como é que essa agenda encaminhou e como que a gente chega até aqui. Certamente, assim, né, o MEI, ele tem um espírito realmente de formalização, né, de microempresários, pessoas físicas, né, que muitas vezes ali não eram negócios que não estavam formalizados, né. O próprio Simples Nacional, né, também tem esse objetivo, né, só que o MEI, ele está bem orientado, na verdade, e ele é específico para pessoas físicas que são pequenos empresários, né. Então, é claro que tem, sim, um custo fiscal, né? Porque ao aumentar esse limite, né, a gente vai fazer com que essas pessoas possam fazer esse faturamento maior dentro desse
desse regime, que é uma tributação fixa, né? E essa arrecadação não vai acontecer dentro do regime do Simples. Então, certamente, o governo está renunciando, fazendo renúncia fiscal ao aumentar esse regime super simplificado, né, do MEI. Mas, por um outro lado, você tem essas pessoas formalizadas dentro do sistema da Receita Federal, elas ficam formalizadas, pelo menos, dentro da economia, né? E também isso é uma forma, né, do governo garantir, né, que está sendo feito algum recolhimento, né, ainda que abaixo daquilo. Agora, sempre a gente tem que tomar cuidado, e eu tenho acompanhado que a Receita Federal tem aumentado também a fiscalização do MEI, do uso indevido desse instrumento jurídico, né? Porque, na verdade, o que acontece? O MEI, ele é um sistema tributário fixo para o empresário individual, para a pessoa física que é empresário individual. E tem uma certa confusão, infelizmente, no mercado, de algumas empresas, né, achando que podem substituir, por exemplo, um funcionário CLT por um MEI, né? E esse é um receio que eu tenho, que a gente já sabe que já existe esse problema, né? Que daí sim seria uma distorção, né? Então, normalmente um empresário individual, né, um autônomo, né, por exemplo, lá a doceira, ele tem lá vários clientes. Agora, se você pega, por exemplo, um funcionário lá que trabalha fazendo doce numa fábrica ou num comércio e coloca ele no MEI e chama ele de MEI, né, isso seria daí uma distorção jurídica. Você daí estaria fraudando todo o sistema trabalhista, previdenciário, né, e atribuindo uma condição tributária que não seria correta, né? Na verdade, esse é um regime para aquela pessoa que é empresário autônomo, não para aquele que tem subordinação. Esse também é um outro problema que a gente vê, que muitas vezes faz com que a Receita, inclusive, bloqueie, tá, alguns MEIs. E outro problema, infelizmente, que a gente tem visto, né, e que às vezes a Receita Federal, claro, na função dela, busca coibir, profissionais liberais que fazem fatiamento de receita, né? Então, por exemplo, vamos supor que tenha lá um determinado encanador que tem serviços nessa área. Daí ele pega 2, 3 funcionários dele e abre um MEI no nome do encanador 1, do encanador 2, outro do 3, e ele até tem uma empresa lá, e daí ele vai fatiando o faturamento e jogando o faturamento em cima dos funcionários. Infelizmente, isso também tem acontecido, e daí já seria, na verdade, uma fraude tributária. Então, assim, é importante, digamos assim, fazer com que o microempresário se formalize, mas, infelizmente, também existem usos indevidos desse instituto jurídico para fraudar, digamos assim, o sistema tributário e previdenciário, certo? Professor, e aí, importante, né, sua ponderação a respeito disso, esse impacto que a gente até em outros momentos, quando trouxe esse assunto, falou também a respeito da tal da pejotização, como se costuma chamar, né, e o risco para que isso aumente conforme essa medida avance. Mas eu também quero te ouvir, para a gente explicar bem aqui, para quem nos acompanha, né, para quem nos ouve, nos assiste, o senhor explicou a respeito da tributação, das diferenças de tributação, e aí agora tem um ponto que muita gente acaba não se atentando, que é o fato de a diferença de precisar ou não ter contador, por exemplo, né? Muita gente fala que no caso do microempreendedor individual não é uma obrigatoriedade, né? E aí depois, se a pessoa passa para o regime do Simples Nacional, aí necessariamente ela precisa ter mais esse gasto mensal, por exemplo, contratando aí a contabilidade, professor, também para a gente explicar para quem nos acompanha mais no detalhe.
Uma das vantagens do MEI, né, é justamente ele não precisar ter um contador. Na verdade, por exemplo, lá no Mackenzie, a gente tem o pessoal do curso de Ciências Contábeis apoiando o pessoal a abrir o MEI, mas, na verdade, o MEI ele é tão simples que se o próprio empresário souber fazer, ele mesmo vai lá no sistema, abre a empresa, ele mesmo declara, é uma única declaração anual, ele consegue, né, inclusive pelo celular, emitir nota fiscal, né, através dos programas do MEI. O MEI ele não precisa normalmente de contador, né? Eu sou contador e sou advogado, então, claro, eu também sou professor de contabilidade tributária lá no Mackenzie, né? Sempre tem aquela questão da classe lá dos contadores. Agora, as empresas, sim, elas precisam de um contador. Então, normalmente, quem é do Simples tem um contador. Você pode ser do Simples e ser uma empresa, por exemplo, ser uma limitada, mas você pode ser uma empresa do Simples, ou ser uma pessoa física empresária e estar no Simples. Mas, certamente, mesmo que você seja uma pessoa física empresária e não uma empresa propriamente dita, no Simples Nacional, certamente você vai precisar de contador, tá? Porque o Simples Nacional, na verdade, ele não é tão simples quanto a gente imagina, né? Eu digo isso porque hoje eu trabalho com consultoria e com docência, né, no Mackenzie na USP, mas eu fui, durante vários anos, auditor fiscal. Depois eu saí para me dedicar à docência e à consultoria. Eu já fiscalizei o Simples Nacional, e eu posso dizer para você, é uma das legislações que até é piada você falar que é simples, né? Até para o auditor fiscal fiscalizar uma empresa do Simples existe complexidade. Então, eu digo que é impossível uma pessoa simples conseguir cumprir mesmo a obrigação tributária do Simples Nacional sem um contador contratado, tá? Você não consegue fazer essas declarações, né? Diferente do CIMEI. O CIMEI é super simples. Você vai lá no sistema e emite uma guia fixa todo mês e paga, né? O Simples Nacional ele já envolve bastante complexidade nas declarações, tá? Professor, eu queria chamar a atenção e queria te ouvir, né? Eu vi alguns críticos ao projeto atual do governo chamando a atenção para o efeito especificamente para a questão previdenciária, né? Por conta de uma contribuição menor que a pessoa que está na condição de MEI tem do que ela estivesse no regime de CLT, enfim. Como é que o senhor enxerga essa dimensão específica do efeito para a questão previdenciária, para os problemas que a Previdência Social já vem enfrentando, professor? Eu acho que a pergunta é super pertinente e vai um pouquinho na linha do que eu já tinha começado a falar relacionado à fraude, né? Nessa seara. Eu acho que também a Marcela tocou num ponto importante da pejotização, né? Mas, na verdade, infelizmente, o MEI ele tem sido trazido para essa esfera da pejotização de forma, na verdade, fraudulenta, porque de novo o exemplo que eu dei. Então, se eu tenho lá um funcionário lá que trabalha na fábrica fazendo tal coisa, eu não posso contratar ele pelo regime do MEI, né? Pagando esses 80 e poucos reais, porque previdenciariamente vai praticamente 80 e poucos reais para o INSS, né? E vai alguns reais para pagar a parte tributária, mas na essência a principal parte do valor é para o INSS, né? Mas ou seja, vai um valor ínfimo para o INSS, 80 e poucos reais, sendo que no regime CLT, né, você teria INSS, Sistema S, vários recolhimentos, né? Da parte do empregado, da parte do empregador, né? Você tem o INSS da parte do empregado, da parte do empregador, e você substituiria por um recolhimento fixo ínfimo, né? E que poderia certamente desequilibrar, certamente não, vai desequilibrar mais ainda a Previdência. Então, eu acho assim, né? Esse aumento ele oferece um risco, já é uma fraude que vem acontecendo. Não tenho dúvida que vai se ampliar na medida que você vai poder soltar até 140 mil de reais por ano, né? Por ano, né? Lembrando que é por ano.
e vai demandar fiscalização. Agora, eu concordo que essa fiscalização é complexa, porque muitas vezes os auditores fiscais eles têm dificuldade até de fiscalizar por conta do Brasil, né? O Brasil é um país muito grande, a gente tem muita empresa. Se você for fiscalizar empresas do Simples, você tem uma quantidade gigante. Agora, se você for olhar, fiscalizar o MEI, daí você tem um universo maior, que vai ficar maior ainda dentro desse limite, né? Então, eu acho que teria que se pensar muito bem em como fiscalizar e evitar o fraudulento do Instituto, porque senão isso vai desequilibrar toda a parte previdenciária brasileira. Alguém vai pagar R$80 por mês para ter uma aposentadoria igual a um funcionário que tem todo o recolhimento de INSS patronal, INSS do funcionário, Sistema S, né? etc. Eu acho que isso é um desafio enorme. Acho que deu para a gente explorar vários pontos aqui, né, com relação a essa mudança. Então, quero te agradecer, já deixar o convite para o professor participar outras vezes por aqui para falar de outros, né, projetos que envolvam regimes de tributação. Professor Roberto Biava, professor de Direito Tributário da Universidade Presbiteriana Mackenzie, conversou conosco aqui no Rede TV Notícias, primeira edição. Muito obrigada, bom dia. Obrigado, uma boa semana para vocês. Obrigada, igualmente. São 7h28.